Os antigos assírios tinham uma técnica bem peculiar para inibir invasores e os saqueadores que destruíam seus povos. Eles se tornaram sanguinários, mas eles não eram tanto assim, mas eles criaram uma imagem de que era um povo terrivelmente sanguinário e cruel. O que eles fizeram? Eles implantaram um medo na cabeça de seus inimigos. Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo do Bino Sabe, da nossa série Em Busca da Liberdade. Quero guiar você nessa estrada aí da liberdade da sua mente, baseado num livro do mais esperto que o diabo de Napoleon Hill. Um grande livro, né? A nossa série continua e nós vamos falar hoje sobre os 6 tipos de medo. Desde já eu peço que você deixe o seu like, desde já eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. E eu te convido a conhecer o melhor podcast corporativo do Brasil. Para você alavancar sua carreira profissional, né? E você saber lidar nessa selva corporativa, é o BizuCast. O BizuCast pode ser encontrado nos melhores agregadores de podcast que existem por aí. O BizuCast também está no Spotify. E o BizuCast também pode ser encontrado no site bizucast.com.br. Vai lá, conheça e dê um feedback pra gente. Quais são os 6 tipos de medo? A gente já começa pelos 3 principais tipos de medo, que é o medo de perder o emprego, o medo da pobreza, que anda meio de mãos dadas com ele, né? E o medo de doenças, né? O medo de doenças. Bom, o medo de perder o emprego é um muito recorrente que faz a gente simplesmente cortar as nossas próprias asas, castrar as nossas capacidades. Quantas pessoas têm incríveis talentos e simplesmente ficam confinados no emprego que têm por aí porque não querem perder seu emprego. E por que elas não querem perder seu emprego? Porque eles entendem que o emprego lhes dá estabilidade. Estabilidade é essa que não existe. A empresa pode decidir te desligar a qualquer momento. Assim como você também pode decidir não trabalhar mais lá, né? E as pessoas acreditam de verdade que se elas não tiverem emprego, elas vão ter pobreza, que é esse o medo terrível. O medo de faltar coisas, o medo de você passar necessidade, ou o medo de você fazer com que as pessoas que você tem enorme amor e carinho passem por dificuldades. Sim, se você tem fé, que é o caminho para desbloquear esses medos, você vai acreditar que sempre vai existir uma maneira de resolver as coisas. E também, por outro lado, assim como existe um livro bem legal que fala sobre o poder dos 5 anéis de Musashi, que ele diz o seguinte: eu acredito em Deus, mas eu confio nas minhas habilidades para atingir meus objetivos. Então, assim, apesar de a gente ter fé, a gente tem que acreditar nas nossas capacidades, que mesmo que dê tudo errado, a gente sempre vai achar uma maneira. Então não tem motivo para você ter medo de perder seu emprego e nem o medo da pobreza, né? Mesmo que ela exista, mesmo que você passe por dificuldades, elas sempre vão ser temporárias. Esse é uma outra forma também de responder todos os medos, que é entender que nenhum medo, nenhum problema, nada que dê errado nessa vida é para sempre. Não existe derrota absoluta. Todas as derrotas são temporárias. E tem mais um truquezinho, mas eu vou falar só depois que eu falar todos os medos, tá bom? O outro medo que existe é o medo das críticas. As pessoas não querem ser criticadas, mas é a porta de entrada para o seu desenvolvimento e a abertura de opinião das pessoas. Você vai sentir que às vezes quando você quer criticar alguém, que também você não vai ser muito bem recebido. O medo da crítica esconde uma imaturidade de você não querer encarar os fatos. Às vezes você escuta algo que é verdade, mas aquela verdade dói. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com o fato de que se aquilo é verdade, você vai responder aquilo com melhoria pessoal, né? Melhorar e resolver o problema, ao invés de atacar a pessoa que falou. Existe outra perda, que é uma perda que é a perda do amor, né? A gente precisa entender que o amor é um sentimento que depende de mais de um indivíduo. Não depende só de você, né? E muitas vezes as pessoas são assoladas com a perda, possível perda da pessoa que você ama, ou até do amor dos filhos, né? Existe fim do amor do pai ou da mãe ou do filho. Às vezes coisas acontecem que podem abalar as relações.
Mas você sentir medo de perder alguém faz com que revele uma fragilidade da sua parte. Você precisa entender que quem precisa se amar em primeiro lugar é você. E se aquela pessoa decidir por algum motivo não amar mais você, que você precisa em primeiro lugar se amar. E que é uma escolha dela. Então não faz sentido ter medo sobre isso porque você não tem influência nem poder nenhum. O medo lá de perder o emprego e da pobreza fica parecendo muito que está na nossa mão. Então ele é por isso que ele é mais forte que esse, né? Mas assim como esse, você também tem que entender que é passageiro. Aconteceu e pode simplesmente acontecer uma coisa nova, um novo emprego, um novo amor, coisas podem acontecer inesperadas que vão ser muito melhor do que eram antes. Então não adianta ficar cultivando medo a respeito disso. E não é porque você não tem medo que você não tem que ter responsabilidade, né? Só que não adianta cultivar o medo da perda, porque isso daí não vai te levar a lugar nenhum. O medo de doenças vem de mão dada com o medo da morte e o medo da velhice. Sim, são três coisas inevitáveis. A doença pode ser evitada com uma vida saudável. A velhice pode ser freada com hábitos saudáveis. E a morte pode ser prorrogada. Mas são três coisas que vão acontecer. Não tem ninguém que nunca tenha ficado doente. Não tem ninguém que não envelheça. E não existe ninguém que tenha vida eterna, pelo menos aqui nós, seres humanos de corpo, né? Não existe isso. Então ter medo sobre isso também não faz sentido, porque são coisas que vão ocorrer. Ao invés de sentir medo, devemos cultivar coisas positivas na nossa vida, não é verdade? E se preparar para contornar da maneira mais rápida possível quando essas fatalidades ocorrerem. O medo é a arma principal para tornar as pessoas alienadas. Veja quantos medos a gente tem. Alguns falam até de um sétimo medo, que é o medo de perder a liberdade. Esse eu tenho. É um dos medos que eu sinto. Mas a gente tem que pensar o seguinte. O medo é uma sensação. Ele vem e você tem que largar a mão dele e deixar ele embora. É uma sensação assim como tomar um banho gelado. Você entra dentro do chuveiro, sente o frio, você sai do chuveiro, você não é psilotérmico, não é peixe, sua temperatura vai voltar. O medo é a mesma coisa, você não é feito de medo. Sentiu medo, solta a mão do medo e deixa ele embora. No lugar, abasteça-se com razão e inteligência. Primeira lição, nenhuma perda, revés ou problema é para sempre. Segunda lição, sempre veja em todos os problemas e adversidades que existe uma contrapartida positiva nisso, que o Napoleon Hill chama de semente do benefício equivalente. Você tem que procurar essa semente, ela não está tão óbvia. E o nome é semente porque você vai vasculhar, vai encontrar essa sementezinha, vai colocar num potinho, vai regar e ela vai florescer um benefício. E toda grande perda e derrota vai ter uma grande vitória como benefício equivalente na mesma proporção em sentido contrário. Então se é algo muito ruim, vai virar algo muito bom. Você tem que procurar essa semente que está em algum lugar. Você precisa ver o lado do copo cheio quando essas coisas ocorrerem. E você não pode achar que é o fim de tudo. Ou seja, toda perda, toda derrota, ela não é definitiva. Ela acontece e passa. Nós temos que aprender que a vida é cheia de coisas ruins, cheia de derrotas. E a gente vai aprender a vencer elas com naturalidade. Não adianta a gente sofrer. Não vale a pena. E cultivar esse tipo de coisa é cultivar medo. E isso vai fazer com que você perca toda a sua vontade de vencer e dar a volta por cima. Então não alimente esses medos, saiba que eles existem, saiba que você pode senti-los, mas que você deve soltar, abrir mão deles quando você tiver a oportunidade e largue eles bem rápido. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo para você se inscrever e ativar o sininho, tá bom, pessoal? Valeu!